Você já ouviu falar de exorcismos? Seja em filme ou em algum relato estranho? E se eu te contar que há 800 anos, um homem não foi possuído por 1 ou 2 demônios, mas sim por 15.000 demônios? Isso não é roteiro de filme, galera. É um relato real da Igreja Católica, envolvendo um santo, um terço e um inferno inteiro. Essa é a história de um homem desconhecido, um herege, um possuído, um corpo que virou um campo de batalha espiritual. E tudo isso lá na Europa medieval. Se você adora histórias de terror cheio de coisas, você vai gostar da história do vídeo de hoje. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora pro vídeo, puxa a vinheta. Vamos viajar então para o século XIII, lá para a França durante a Idade Média, em um vilarejo cercado por heresias, medos e uma fé que parecia ser a única defesa contra o inferno. Um homem foi possuído por milhares de demônios e precisou da ajuda da igreja. E o mais assustador é que tudo nesse caso foi registrado pela Igreja Católica. Um exorcismo que envolveu gritos, desespero, brasas, oração e um número que parecia impossível. 15.000 vozes dentro de um único corpo. Como já falamos, tudo aconteceu na França, em Carcassonne. Um homem herege e rebelde contra a igreja foi levado até Santo Domingo, um homem muito respeitado e poderoso da igreja. Diziam que aquele homem possuído se contorcia no chão, gritava, com os olhos revirando e a boca soltando uma espuma escura. Uma verdadeira cena de terror. A multidão em volta assistia toda aquela cena em silêncio. Ninguém queria se intrometer ou se aproximar. Foi aí que o Santo Domingo ergueu o rosário e com uma voz firme perguntou: "Quantos são vocês?" E a resposta veio, não da boca do homem, mas veio de dentro dele. Somos 15.000. Sai fora, mano. 15.000 demônios, um para cada mistério que ele havia zombado no rosário sagrado. Domingo então pegou seu rosário, colocou no pescoço do homem e começou a orar. E o especial de Halloween aconteceu neste ano graças a 7K, que também são nossos parceiros oficiais. Eles estão no futebol, no vôlei, com o Santos, com o Hulk e até com o craque Neto. E para você que curte esse universo, deixamos um link aqui na descrição e também tem um QR Code na tela. E em breve vão ter novidades exclusivas. Só que a 7K é apenas para maiores de 18 anos. E saiba também que a aposta não é investimento. Então, seja responsável. Tá, mas de onde saiu essa história? É lenda, ficção, arquivo secreto da igreja? Nada disso, essa história está registrada em um livro real. O livro chamado O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo da Igreja Católica. E ele escreveu isso com base nos relatos de um outro santo, no caso o próprio Santo Domingos. E o mais louco é que tem até testemunhas. Ou seja, essa história é documentada dentro da própria tradição da igreja. Mas o que seriam esses mistérios que o homem teria zombado? Na época, o rosário tradicional tinha 15 mistérios, que eram divididos em 3 grupos. Os gozosos, que lembram a infância de Cristo. Os mistérios dolorosos, que mostram os sofrimentos de Cristo. E os gloriosos, que celebram sua ressurreição. E cada um, então, desses mistérios representa uma verdade central da fé. E segundo a história, esse homem herege teria desrespeitado todos, um por um. E a cada um que ele desrespeitou, 1.000 demônios entravam no seu corpo. E como ele desrespeitou a todos, 15.000 demônios o possuíram. Se esse número foi simbólico ou não, com suas atitudes, o homem estava totalmente entregue ao mal. E até 2002 existiam 15 mistérios. Mas o Papa João Paulo II acrescentou mais 5 mistérios. No caso, o grupo Mistérios Luminosos. E assim hoje temos 20 mistérios no Rosário Moderno. Ou seja, quem desrespeitar agora os 4 grupos pode ser possuído por 20.000 demônios. O homem participava de um grupo chamado de Albigenses. Um grupo que não reconhecia a autoridade da igreja, zombava das práticas sagradas, sendo contra a Virgem Maria, contra o uso do rosário e contra os ensinamentos oficiais da fé. E naquela época, negar as fés da igreja
não era algo bacana. Tá, mas como esses 15 mil demônios entraram no corpo dele? Ele fez um ritual, vendeu a alma? O que ele fez? Na real, não foi nada tipo filme de terror com desenhos e velas no chão. Como esse homem era um homem que rejeitava a fé da igreja, ele atacou os 15 mistérios do Rosário, zombando da oração do Rosário em público, Espalhando ideias contra a devoção da Virgem Maria e até profanou objetos religiosos ligados ao Rosário. Então, ao desrespeitar algo que era visto como sagrado, ele acabou abrindo espaço para que esses demônios entrassem em seu corpo. Tanto é que os próprios demônios confessaram isso durante o exorcismo. E depois de tudo isso, ele começou a apresentar comportamentos muito estranhos. E o pessoal chegou na conclusão que ele estava possuído. A sua voz ficou distorcida, ele estava muito agitado, falando palavrões contra coisas sagradas, força absurda. Várias pessoas precisavam segurar o cara e agindo totalmente como se estivesse surtado. O suficiente pra galera olhar pra aquele cara no meio da rua e falar: esse cara aí tá tomado de demônio. E aí, ligando os pontos e sabendo quem era a pessoa que atacou o Rosário, levaram ele até o São Domingos. Ele chegou até São Domingos enquanto o santo pregava publicamente. E o exorcismo não aconteceu em uma sala fechada. Aconteceu em público, a céu aberto, com uma multidão assistindo aquilo tudo. Ou seja, não foi escondido, galera, foi na frente de todo mundo, com várias testemunhas. São Domingos começou a fazer perguntas aos demônios. Imagina aquele clima, era uma noite fria, sem lua, sem estrelas, e só com aquela luz das tochas em volta das pessoas. O clima estava pesado. E antes mesmo do exorcismo começar, o clima ali já estava de filme de terror. Quando começou o processo de exorcismo, o padre colocou o rosário no pescoço do homem. Os demônios gritavam, choravam e se recusavam a responder certas perguntas, principalmente quando era sobre a Virgem Maria ou sobre o rosário. E os gritos eram tão altos e assustadores que teve gente que até desmaiou e outros com medo saíram correndo. Os gritos do homem eram tão altos que parecia um animal selvagem. Os olhos dele se reviravam. Alguns disseram que saía até mesmo fogo de seus olhos e da sua boca. E a voz dele mudava como se fossem várias criaturas falando ao mesmo tempo. E cada Ave Maria que o povo rezava, saía um demônio de dentro dele em forma de carvão, uma brasa pegando fogo. E São Domingos ainda contou que durante esse exorcismo, com os olhos espirituais, ele viu a Virgem Maria aparecendo com anjos para bater nos demônios, com uma vara de ouro para forçar eles a falar a verdade. A multidão não estava entendendo nada, mas sentia que uma presença muito forte estava ali. E nessa batalha, então, a Virgem Maria teve que aparecer para ajudar a derrotar os demônios. Quando estava no final, o corpo do homem começou a se contorcer loucamente, como se estivesse se desfazendo por dentro. Dizem que o chão até tremeu um pouco e começou até a sair uma fumaça escura do corpo do homem. E os próprios demônios disseram que a Virgem Maria era mais temida que todos os outros anjos, juntos. Que inclusive, se ela não existisse, os demônios já teriam destruído a igreja há muito tempo. E eles ainda concluíram dizendo que as pessoas que continuassem rezando o rosário com fé, a fé delas nunca iria se perder. E ali, já no final, São Domingos pediu para que todo mundo que estava ali presente rezasse o rosário bem devagar. O cara tava se contorcendo, mano, e jogando carvão no chão, saca? Imagina só a cena, o chão tremendo, o corpo se debatendo, os gritos se multiplicando em vozes sobrepostas. E aos poucos, então, as 15 mil entidades deixaram o seu corpo. Tudo isso de forma lenta e dolorosa. E quando o último demônio saiu, o homem finalmente encontrou a paz. O homem ficou curado, calmo e livre. Não só o homem, como o povo todo que estava ali sentiu uma paz profunda, pois Virgem Maria abençoou todos eles, mesmo que eles não estivessem vendo ela. E além disso, muitos hereges que estavam ali assistindo tudo aquilo se converteram no dia. E isso só mostra que no final, o bem vence o mal. Esse foi um dos exorcismos mais aterrorizantes da Idade Média. E tudo isso girou em torno de um objeto comum da fé, o rosário, o terço. Mas será mesmo que isso aconteceu de verdade, assim mesmo? O Santo Domingo realmente existiu e foi muito importante. Tanto é que ele combatia frequentemente os hereges daquela região. E ele também fazia exorcismos. Eu vi vários exorcismos, mano. Tá virando assim com a mão assim pra trás, assim, ó. Velho. Já viu? Várias vezes, pô. Ele era padre, pregador e um homem profundamente ligado à oração. E sempre era ligado a práticas de exorcismo.
Então, muito provavelmente que essa história e esse homem possuído realmente foi levado até ele. E deve ter sido realmente um exorcismo muito diferente e pesado comparado aos outros. Agora, a quantidade de demônios, né, se eram realmente 15 mil, aí, galera, a gente já não sabe. Pode ser que isso tenha sido algo figurativo, um símbolo do erro cometido por aquele homem, que blasfemou contra o rosário. E esse número, então, seria meio que uma forma de mostrar que o bem vence, até mesmo quando o mal é gigantesco. E independente do que você acredita, né, galera, para e pensa. De um lado, nós temos os demônios, que podem representar tudo aquilo de ruim. Os problemas, as culpas, os erros, os medos. E do outro lado tínhamos o rosário, padre com muita fé, que combatia tudo isso e pode simbolizar esperança, luz, tranquilidade e fé no mundo com atitudes melhores. E a verdade mesmo, galera, é que todo mundo tem suas próprias batalhas. E às vezes isso acontece em silêncio dentro da gente. E lembra da 7K? Ela é uma plataforma segura e prática de mexer. E legalizada no país, com vários esportes e jogos. E também é a patrocinadora oficial do especial de Halloween. Então, para quem gosta desse universo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Eles têm também um saque instantâneo, mas se liga, a aposta não é investimento. E é apenas para maiores de 18 anos. Então, seja responsável. E aí, o que você achou sobre essa história? Achou ela pesada? Achou uma prova de fé? Deixa nos comentários. Acredito que cada pessoa vendo esse vídeo pode interpretar essa história de uma maneira diferente, pois são muitas coisas envolvidas, né? Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, até me arrepiei aqui, ó. E é isso, galera, um feliz Halloween para todos, que mesmo sendo uma época de terror, pode ser também uma época de reflexão. Até porque depois sempre vem o Natal, né? Então vem o mal, E depois aí vem vem o bem. É. Não, e outra, a gente contou história de terror, assustador, de crime, de demônio, então tem muita coisa pra aprender, né? Pra você... Pra não fazer, né? Exatamente. Esperamos que tenham gostado desse especial de Halloween desse ano. Um agradecimento especial para nossa parceira 7K. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Se ainda não assistiu os outros vídeos, assiste aí, ó. Tem vários. Foram 7.